Não tem muito a acrescentar a tudo isso aí que você falou. E se eu pudesse resumir mais um vexame da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro, com uma palavra só, eu diria derrota melancólica. Sem poder de reação, um chute no gol em 90 minutos mais acréscimos, uma única defesa do Jandrei numa bola parada, bom chute do Elvis, mas já no finalzinho, já com 3-0 para a equipe do Juventude. O time da Ponte não mostrou nenhum poder de reação, entrou muito desfalcado. Quando conta com todos os jogadores à disposição, já é um time fraco. Hoje tinha 8 desfalques, entre contundidos e suspensos, problemas físicos ou disciplinares, e a Ponte foi presa fácil. Tudo aquilo que a gente projetava antes do jogo, e também não precisa ser gênio, acabou se confirmando na prática. Ou seja, o Juventude não transpirou, não sofreu nada, não precisou de nenhuma super intensidade para matar o jogo no primeiro tempo. Teve erros de arbitragem, sim. Primeiro tempo, uma arbitragem caótica, erros graves, erros do VAR também. Mas assim, o melhor jogador em campo da Ponte foi o Diogo Silva, e ele tomou 3. E o Jandrei pegou uma bola ali no canto, tal, mandou para escanteio, numa cobrança de falta rasteira do Elvis. Então não dá para jogar na conta da arbitragem, porque a superioridade do Juventude foi total. A zaga da Ponte, uma buraqueira, o tal de Palácios é uma piada de salão, não joga absolutamente nada, tropeça na bola, erra o tempo da bola. Primeiro gol, a Ponte ali segurando uma pressão danada, era um massacre, ele vai, divide com o pé mole, a coisa horrorosa. Jogou mal ele, jogou mal o Porfírio, jogou mal todo mundo. Eu já vou adiantar o meu voto aqui de melhor em campo da Ponte. De cá hoje. Hoje de cá. O maior jogador da história do clube. Eu não vou votar em ninguém. Já tô adiantando o meu voto aqui. Uma piada. E hoje o time não foi guerreiro não, hein? Correu, sabe aquele negócio de... Vamos cumprir a obrigação. A Ponte não foi intensa. O Juventude não transpirou, volto a dizer, para construir 3-0, mas faria 5 sem nenhum problema. Se não tivesse tirado o pé completamente no segundo tempo, quando sentiu que não tinha nada de risco, não sofreria nenhuma ameaça. A vitória já estava consolidada. Aí o Juventude tirou o pé. E a Ponte também, consciente da sua incapacidade para reagir, acabou aceitando de uma maneira melancólica realmente a derrota. Ao final, placar clássico que poderia ter sido muito maior, 3 para o Juventude e 0 para a Ponte. E a Ponte tem 6 jogos até virar o turno. Ela tem o Novo Horizontino em casa, o Atlético Goianiense fora, o Fortaleza fora, o Criciúma em casa, o Goiás em casa e o Operário de Ponta Grossa fora de casa. Infelizmente, eu não vou ficar aqui vendendo ilusões para o torcedor da Ponte e nem vou passar pano para incompetente nenhum. Vou repetir, eu não vou passar pano para incompetente nenhum. O trabalho na Ponte é vergonhoso, o elenco montado é ridículo e, infelizmente, a não ser que uma grande surpresa aconteça, a Ponte não vai ganhar nenhum jogo até o final do primeiro turno. E será irremediavelmente, inevitavelmente rebaixada já no primeiro turno. Se não matematicamente, mas virtualmente. Uma vergonha, mais um domingo de decepção, de tristeza e de angústia dessa grande torcida da Ponte, que não merece um serviço desse que está sendo feito num dos clubes mais tradicionais do Brasil, meu queridíssimo Edu Pinheiro.